Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos novamente à nossa aula 2, na verdade, aula 3 do curso, né? Porém, aula 2 de conhecimento bancário. Vamos continuar falando no assunto que nós começamos, que é o Sistema Financeiro Nacional, SFN. A galera aí do caderninho pode ficar apócrifos aí no ponto de anotar, que nós vamos começar a entrar mais em detalhes, né? Mais em detalhes sobre o sistema financeiro nacional, conforme a gente vai repassar aqui uns slides para você. Olha só, deixa eu colocar o slide na tela. Falando aí sobre a estrutura, né? A estrutura do sistema financeiro nacional. Sistema, né, pessoal, que é um conjunto de partes que integram entre si com um determinado objetivo, que é o sistema financeiro relativo ao uso do dinheiro e o nacional de uma nação. Então, o sistema financeiro nacional é um conjunto de partes, né, que interagem entre si relativo ao uso do dinheiro nacional, no caso do Brasil. A regulação, nós temos aí a Constituição Federal no topo, né? A Constituição Federal vem, o órgão máximo vem de cima, depois as leis complementares e as normas infralegais. Lá na Constituição, o artigo que fala do Sistema Financeiro Nacional, você pode anotar aí, galera, do caderno, que é o artigo 192, artigo 192 da Constituição Federal, é o artigo que fala do Sistema Financeiro Nacional, né? Então, nós temos aqui um panorama na tela, um panorama do Sistema Financeiro Nacional, e ele se subdivide, né, nos órgãos normativos, supervisores e operadores. Nós vamos ver agora um a um quais são. Órgãos normativos, começando por eles, os normativos, a CMN, o Conselho Monetário Nacional, né, o CNSP e o CNPC. Vamos passar um a um sobre esses órgãos, né? Os três níveis são: normatizadores estabelecem as regras gerais a serem seguidas, aqui como vocês podem ver na tela. Supervisores detalham as regras, asseguram seu cumprimento, ah, asseguram seu cumprimento, e atuam para atingir os seus objetivos. Então, os supervisores detalham as regras, asseguram o seu cumprimento e atuam para atingir os seus objetivos. Esses são supervisores. E os operadores, o nome já diz que operam, né, atuam no mercado financeiro de forma direta junto ao público. Então, nós temos esses três níveis, né? Normatizadores, supervisores e operadores. Isso dentro do sistema financeiro nacional. Ok, pessoal? Então, normatizador. Banco Central, por exemplo, né, os três níveis no exemplo. O Banco Central atuará no sentido de promover a solidez, o normal funcionamento e o contínuo aperfeiçoamento do sistema financeiro e o sistema de pagamentos brasileiro, né? Fica instituído, fica instituído o arranjo de pagamento, o PIX, né? Fica aprovado o regulamento anexo que disciplina o funcionamento do PIX. Então, isso aqui é o supervisor. E o PIX já é uma realidade, aproveite as facilidades do nosso atendimento para cadastrar suas chaves e entrar na era do pagamento instantâneo. Então, olha só, aqui nós temos um exemplo dos três níveis, né? Isso aqui que nós falamos foi um exemplo dos três níveis. Normatizador, que é o Banco Central, que atua no sentido de promover a solidez e o normal funcionamento, né? O supervisor, que fica instituído o arranjo de pagamentos, né? Ou seja, ele supervisiona, fica aprovado o regulamento anexo que disciplina o funcionamento do PIX. E o operador, né, o PIX, no caso já é uma realidade, aproveita as facilidades do nosso pagamento digital para cadastrar suas chaves e entrar na era de pagamentos instantâneos, ou seja, é quem opera o PIX. Então, lá em cima, normatizador, né, teve o supervisor e o operador, né? Então,
nos ramos de mercados, aqui no SFM. Temos o mercado financeiro, mercado de seguros e de previdência, né? Sendo que o financeiro ainda se subdivide do monetário para fornecer papel moeda e moeda escritural, né? O dinheiro em si, o real. O crédito, recursos para consumo e funcionamento das empresas, né? Empréstimo. Capitais, recursos para proteger em projetos de longo prazo para as empresas, e o câmbio, que é a compra e venda da moeda estrangeira. Tudo isso aqui, ó, são ramos dentro do mercado, dentro do sistema financeiro nacional. Ok, pessoal? Estamos aqui um pouquinho apressados, porque tudo isso aqui é só estrutura, nós já vimos na primeira aula. Estamos correndo para entrar realmente nos órgãos em si, como agora nos normatizadores. Vamos ver um a um, né, os normatizadores. Sistema Financeiro Nacional, você pode colocar aí SFN, normatizadores. Começando, olha só. Órgãos normativos determinam regras gerais para o bom funcionamento do sistema. CMN, começando pelo CMN, Conselho Monetário Nacional. Ele a moeda, o crédito, capitais e câmbio, responsável pela moeda, pelo crédito, pelos capitais e câmbio, mercado de câmbio. Tudo isso é o CMN, Conselho Monetário Nacional. O CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, são responsáveis pelos seguros privados. E o CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar, como eu já disse, pela Previdência Fechada. Não é o RGPS, é a Previdência Fechada. Ok? Então, começando pelo primeiro, né, o CMN, Conselho Monetário Nacional, a galera do caderninho e da caneta, eu acho que já anotou, CMN, Conselho Monetário Nacional, órgão superior do Sistema Financeiro Nacional, que normatiza os mercados de moeda, crédito, capitais e câmbio. Ok? Então, pessoal, CMN é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional que normatiza os mercados de moeda, de crédito, de capitais e câmbio. Ok? Quem é que faz esse conselho? Quem é que compõe o Conselho Monetário Nacional? É o ministro da Fazenda, que é o presidente do Conselho Monetário. Atualmente, o nosso ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, né? O presidente do Banco Central, que também faz parte do Conselho Monetário, e o ministro do Planejamento e Orçamento, que compõe, é o terceiro membro que compõe o Conselho Monetário Nacional. Ok? Então, aí, conforme a resolução 4433 de 23 de julho de 2015, dispõe sobre a constituição e funcionamento de competência organizacional de ouvidoria pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Então, o Banco Central, na forma do artigo 9º, a Lei 4595 de dezembro de 64, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 23 de julho, com base no inciso 8º, resolveu, né? Então, o CMN, Conselho Monetário Nacional, responsável pela coordenação da dívida pública federal, externa e interna. O Conselho Monetário é quem diz assim, ó, você pode se endividar ou não pode mais se endividar. Ele é quem fala isso para a União, né, para o governo federal. É a instância máxima decisória do Sistema Financeiro Nacional, formula as políticas monetárias e de crédito com o objetivo de garantir a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. Então, tudo isso é o sistema financeiro, tudo isso, na verdade, é a CME, tudo isso é o Conselho Monetário Nacional. Ok, pessoal? Temos aqui o COMOC, Comissão Técnica de Moeda e do Crédito. Podem anotar, questão de prova. COMOC. O que é o COMOC? Comissão Técnica de Moeda e do Crédito.
funciona junto ao CNM como órgão de assessoramento técnico na formulação da política da moeda e do crédito, formada por membros do Ministério da Economia, do Banco Central, da CVM e do Tesouro Nacional. Certo, pessoal? Então, isso já é um órgão interligado logo abaixo do CMN, já tem essa comissão que fica inteiramente interligada, né, ligada logo abaixo no organograma do SFN, abaixo do Conselho Monetário Nacional. Faz parte do Conselho Monetário Nacional, ligado diretamente ao CMN, como Comissão Técnica de Moeda e do Crédito. Galera do caderninho podem anotar isso. E temos aqui o próximo órgão, que é o CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, né? Órgão responsável por fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados. Os seguros privados é esse órgão que normatiza, né? Qual é a função desse conselho? Regular a constituição, a organização e funcionamento, né? E a fiscalização dos que exercem atividades subordinadas ao SNSP, bem como a aplicação das penalidades previstas. Ok? SNSP, a Superintendência Nacional de Seguros Privados. Fixar as características gerais dos contratos de seguro, estabelecer as diretrizes gerais de operação de seguro, prescrever os critérios de constituição da sociedade de seguradores. Então, as funções do CNSP, do Conselho Nacional de Seguros Privados, realmente é cuidar dos seguros privados, né? E o CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar, a previdência complementar, nesse caso, a previdência fechada, existe a previdência aberta, digamos assim, que é o RG, é o Regime Geral da Previdência, né? RGPS, Regime Geral da Previdência Social, que é o INSS que cuida, RGPS. Tem o RPPS, que é o regime próprio, cada prefeitura, cada estado tem o seu, e tem esse outro, que é o regime complementar, Regime Nacional de Previdência Complementar, que é a previdência fechada, ou seja, por exemplo, temos a Petros, que é o regime de previdência dos servidores, dos funcionários da Petrobras, temos a Centros, né? Temos o Postales, que é dos Correios, temos a Previ, que é do Banco do Brasil, enfim, cada um tem a sua previdência fechada, ok? Lembrando que você, quando for um funcionário do Banco do Nordeste, a sua previdência vai ser o RGPS, vai ser o Regime Geral de Previdência Social. Isso porque o BNB é uma empresa de economia mista, ok? Ela não é uma estatal, não é totalmente do Estado, ela é 90% do Estado e 10% privado. Então, é economia mista, ok? E temos aí também, continuando logo o nosso organograma do SFN, vimos os órgãos normatizadores, agora vamos ver os órgãos supervisores. Quem são os órgãos supervisores? Temos as instituições supervisoras do SFN, buscam garantir que as regras dos normatizadores sejam cumpridas. Então, em cima, os normatizadores ditam as regras e, logo abaixo, as supervisoras garantem que essas regras estão sendo cumpridas. Quem são esses órgãos? São o Banco Central do Brasil, certo? Nos mercados de moeda, crédito e câmbio. A CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, no mercado de capitais, né, de ações, acionistas da Bolsa de Valores, vamos falar muito sobre isso. A SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, no mercado de seguros privados, SUSEP. E a PREVIC, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previdência Fechada, mercado de previdência fechada, todos os fundos de previdência, né? Então, temos aí o Banco Central do Brasil, que é onde diz a missão dele é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido,
eficiente e competitivo e fomentar o bem-estar econômico e social da sociedade, né? Os objetivos, isso é uma missão. Os objetivos do Banco Central: zelar pela estabilidade, pela eficiência do sistema, suavizar as flutuações de nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Então, o Banco Central do Brasil é, faz principalmente isso. Ok? E ele também é responsável, ele é o supervisor do mercado de crédito, câmbio e moeda. A autarquia federal sem vínculo com o Ministério, ele é autônomo, tem autonomia, o Banco Central, ele faz o que quiser, sem a interferência do governo. Isso aqui é coisa nova, certo, pessoal? Então pode cair na prova. O Banco Central, ele não tem vínculo com o governo, ele é autônomo, é independente. Ele é emissor de moeda, detém o monopólio para emitir o papel moeda, executor do meio de circulante, além de emitir a moeda, é responsável pela distribuição e logística desse dinheiro, né? O Banco Central é o responsável para distribuir o dinheiro do Brasil. É o banco dos bancos, onde os bancos têm conta e a quem pode recorrer se precisarem de recursos, os bancos. Então, o banco dos bancos é o Banco Central. O banqueiro do governo, conta única do Tesouro Nacional, existe uma conta lá que é a conta do Tesouro Nacional, que é a conta do governo, né? Executor da política monetária, ele executa a política monetária e a quantidade de moeda em circulação no país, ele é quem faz a execução e também executa a política cambial, atua para controlar os preços das moedas estrangeiras. Tudo isso está no Banco Central. Ok, pessoal? Vocês podem voltar um pouquinho à aula e ir anotando pausadamente o vídeo. Ok? Depois, logo após o Banco Central, nós temos o Copom, Comitê de Política Monetária. Não sei se vocês escutam falar de vez em sempre, de vez em quando, sempre, não é raro, no Copom, na taxa Selic, né? O órgão do Banco Central, formado pelo seu presidente e diretores, define a cada 45 dias a taxa básica de juros da economia, que é a Selic, né? A taxa básica de juros anual do Brasil, nacional. O Copom é quem faz isso. Então, o Copom, olha só onde é que ele está. Nós estamos falando do Sistema Financeiro Nacional, certo? Começamos lá em cima com os órgãos normatizadores, já estamos no meio com os órgãos supervisores, né? Falamos do Banco Central, falamos da CVM e agora nós estamos falando do Copom, que é um órgão que está dentro do Banco Central, formado pelo presidente e pelos diretores do Banco Central. Ele define a cada 45 dias a taxa de juros da economia, chamada de Selic. Ok? Logo após isso, nós vamos falar sobre a CVM, né? Comissão de Valores Imobiliários. Fiscaliza, normatiza, disciplina e desenvolve o mercado de valores imobiliários. Hein? Você imagina assim, mas, André, o que seriam valores imobiliários? São valores de imóveis, mobílias, imóveis? Não, pessoal. Valores imobiliários são os valores das ações, mercado de ações, mercado de bolsa de valores. Quando se fala em CVM, você se lembra logo de bolsa de valores, ok? É uma autarquia em regime especial vinculada ao Ministério da Fazenda, personalidade jurídica, patrimônio próprio, a ausência de subordinação hierárquica, não tem hierarquia, apesar de ser vinculado ao Ministério da Fazenda, ele não responde ao ministro da Fazenda, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, autonomia financeira e orçamentária, mandato legal, desenvolvimento do mercado de capitais, eficiência e funcionamento do mercado, proteção dos investidores, acesso à informação adequada, fiscalização e punição. Então, tudo isso é a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, é quem manda e desmanda no mercado de capitais, no mercado imobiliário, no mercado de bolsa de valores, das ações, ok? CVM. Então, galera, caderninho você pode anotar. CVM igual ao mercado de ações. Então, CVM é quem controla, fiscaliza e normatiza o mercado de ações, ok? Depois vem a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, que não precisa gente mergulhar muito nisso, que ela, tudo que cuida de seguro privado é SUSEP. Seguros privados é a SUSEP, quem cuida, fiscaliza, faz tudo, ok?
E a Previc, da mesma forma, é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa e financeira e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência. Não existe mais Ministério do Trabalho e Previdência, né? Existe só o Ministério do Trabalho. O Ministério da Previdência é outro. Então, por aí você pode ver que a gente tem que estar sempre atualizando, né? Porque como o governo é novo, não existe mais o Ministério do Trabalho e Previdência. Existe dois ministérios, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência. A Previc, Previdência Nacional de Previdência Complementar, ela é diretamente ligada ao Ministério da Previdência. Bem, pessoal? E temos o Conselho Nacional de Recursos, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. É um órgão também colegiado, de segundo grau, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, e a finalidade é julgar, em última instância, os recursos contra as sanções aplicadas pelo Banco Central, pela CVM e, em alguns casos, lavagem de dinheiro, as sanções aplicadas pelo COAF e pela SUSEP e demais autoridades competentes, certo? Então, são dois titulares do Ministério da Economia, um titular do Banco Central, um da CVM e 4 titulares do mercado de capitais e financeiro, mercado financeiro e capital. Isso é o CRSFN, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Ok, pessoal? E por último, nós chegamos aos operadores, né? Quem opera o Sistema Financeiro Nacional, quem é que está responsável para fazer funcionar, né? São as instituições operadoras lidam diretamente com o público, ofertando produtos e prestando serviços financeiros. Então, são as instituições monetárias bancárias, né? Então, realmente é quem lida diretamente com o público, com a execução das políticas monetárias, né? São os bancos comerciais, instituições financeiras, que atuam na intermediação financeira, captando, pegando emprestado, né, recursos nos agentes econômicos superavitários e emprestando, aplicando para os agentes deficitários, aquilo que nós falamos na última aula. Né? Caixas econômicas, empresas públicas que exercem atividades típicas do banco comercial, com prioridade institucional para a concessão de empréstimos e financiamentos, programas e projetos de natureza social. Olha só, as caixas econômicas ela tem essa finalidade. É uma empresa pública que exerce atividade típica de banco comercial com prioridade institucional para a concessão de empréstimos e financiamentos de programas e projetos de natureza social. Olha só, isso é uma caixa econômica. Que legal. Só por essa explicação já valeu a aula de hoje. Né? Cooperativas de crédito, instituição financeira considerada bancária, pois assim como os bancos comerciais podem captar depósito à vista e, portanto, também têm a capacidade de criar moeda. Cooperativa de crédito. Ok, pessoal? Então, fica aí, olha só, as instituições operadoras e os outros bancos, bancos de investimento, banco de desenvolvimento, banco de câmbio, né? Podem ter tipo societário, pode ser SA ou limitada, pode ser ativas de aplicação ou não, passivas de captação e principais operações que elas fazem, pode ser, por exemplo, fundos de investimentos, né? Então, os bancos múltiplos são bancos comerciais, investimento, desenvolvimento, crédito imobiliário, crédito e financiamento de investimento e arrendamento mercantil. Não se preocupe, nós vamos falar cada um desses tópicos, né? O banco comercial, o banco de investimento, de desenvolvimento, de crédito imobiliário, de crédito e financiamento de investimento e de um arrendamento mercantil. Ok? Ainda sobre as instituições operadoras, lidam diretamente com o público ofertando produtos. Né? Instituições financeiras não bancárias, são as corretoras e distribuidoras de títulos, não são bancárias, né? CTVM, IDTVM, Sociedade de Crédito e Financiamento de Investimentos, as financeiras, Associação de Poupança e Empréstimo, por exemplo,
No Exército existe uma associação de poupança, sociedade de crédito imobiliário, todas essas são instituições financeiras, mas não são bancos, né? E instituições não financeiras são as administradoras de consórcios e instituições de pagamento. Outras instituições operadoras que também operam, né, o sistema são a agência de fomento, companhia hipotecária, sociedade de arrendamento mercantil, sociedade de crédito, microempreendedor, a empresa de pequeno porte, as bolsas de valores, bolsas de mercado de futuro, seguradora, resseguradora, entidade aberta de previdência, sociedade de capitalização, entidade fechada de previdência complementar. Todas essas aqui são instituições operadoras, mas que não são instituições financeiras, né? Então, temos esse panorama na linha de cima, os órgãos normativos, CMN, CNSP, CNPC, nós já vimos todos, supervisores, Banco Central, CVM, SUSEP e Previc, né? Cada um com seu quadrado, Banco Central com os bancos, CVM, Bolsa de Valores, SUSEP, seguradores e Previc, Previdência Fechada. Ok? Então, era isso, o Sistema Financeiro Nacional, toda a sua estrutura, deu para a gente ver aí em 2 aulas, ok? Eu vou colocar essas apostilas e esses slides no grupo. E ainda essa semana nós já lançamos questões sobre o Sistema Financeiro Nacional para a gente começar a a treinar e memorizar mais sobre o que foi estudado sobre o SFN, né, pessoal? Então, era isso a aula de hoje. Só mesmo para terminar a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula, ok? Muito obrigado.